De volta com você feliz e agora a gente vai abordar um assunto que é delicado, né, Luísa? O sofrimento. Em casos extremos pode desencadear a depressão e o ato que pode ser o mais extremo de todos é o suicídio. E no nosso quadro Comportamento de hoje vem trazer uma especialista para conversar com a gente sobre as formas de identificar e refletir sobre a tristeza profunda. E mais do que isso, saber também que podemos dar a volta por cima, né? É isso mesmo, Paulo. Falar em suicídio é bastante delicado, mas ao mesmo tempo é preciso ter cuidado ao julgar essa palavra, né? Seu debate torna-se cada vez mais importante para a nossa sociedade. O Brasil, gente, tem registrado grandes números de mortes por suicídio, principalmente entre os jovens. Então, por isso que é um assunto, claro, delicado, mas a gente tem que conversar, tem que debater e tem que saber informações. Eu acho que o mais importante de tudo é se informar. Não só os jovens que estão nos assistindo, mas também os pais, né? A família que mora perto, avós, tios, enfim, para ficar de olho, para ficar ligada. É por isso que a gente está recebendo a partir de agora a Luciana Martins, psicóloga clínica. Bem-vinda, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? bem-vinda. Que bom receber você de novo, né? É um prazer sempre estar aqui. Legal. A gente está falando de um assunto que é delicado, mas que é muito comum entre os jovens, né? Esses transtornos emocionais, como a depressão. Por que isso acontece nessa fase da vida tão frequentemente? Nós costumamos colocar que o adolescente, o jovem, vive hoje principalmente, uma geração em busca de sentido pela vida, querendo encontrar existencialmente algo que seja importante, que seja significativo para ele, né? Para o próprio jovem, né? Faz parte da caminhada do jovem buscar se autorrealizar na vida. Então, geralmente, quando eles não encontram um para que viver, geralmente entram em crise e uma das coisas que se pensa geralmente é acabar com a vida. Pois é, triste, né, gente, saber que acontece, infelizmente, entre os jovens. É por isso que os pais, os familiares que moram com eles devem estar sempre de olho, sempre ligados. Quais são os comportamentos que eles podem apresentar, que os familiares podem perceber que há algo errado ali? Nós costumamos colocar na minha abordagem, né, hoje precisa-se conversar sobre isso, conhecer, ter uma atenção, porque é possível hoje prevenir o suicídio, não é? E geralmente os comportamentos são diversos. Existem aí as ideias suicidas, né, que chama-se no termo clínico ideação suicida, os pensamentos suicidas, o comportamento, não é? E geralmente de uma forma assim suave, né, eles colocam sempre a vida em jogo, né? Então existem alguns mitos em torno do suicídio, né? Porque as pessoas acham que as ameaças, a mudança de comportamento, algumas atitudes as pessoas que tentam acabar com a vida começam a ter, existencialmente isso se torna um problema. E aí, geralmente, as pessoas acham que porque falou alguma coisa, não vai ter o comportamento suicida, né? Então, assim, algumas falas, algumas situações que eles trazem à tona, e também não precisa ser através do comportamento, somente algumas situações de ameaça, algum contexto na linguagem ou até no comportamento, por exemplo, uma mudança no jeito de se vestir, pode depois sinalizar um sinal de que a pessoa está querendo acabar com a própria vida. É interessante a gente falar sobre esse assunto, por mais que seja delicado, é importante detectar que alguém deve estar sofrendo e passando por esse momento, né? Porque a gente tem até aquela mania de dizer que é porque essa pessoa queria, ou às vezes ela nem quer, né? Nem faz esse tipo de atitude porque ela quer, mas naquele momento ela precisava de alguma ajuda, não é? Então Exato. É importante perceber ali se aquela pessoa... dizem que essas pessoas não dão sinais, né? Mas que na verdade elas dão e a gente acaba não percebendo. É verdade. O que nós costumamos orientar, não é que observe melhor, tente chegar junto,
se for amigo, se for familiar, precisa acompanhar, evitar que essa pessoa fique sozinha. Tentar investigar um pouco, né? Porque quando nós temos o parâmetro do que está por trás do comportamento, os sintomas são sempre uma tristeza profunda, querem acabar com o sofrimento, quando na verdade o sofrimento, se ele for envolvido com o sentido, não vira desespero. Não é porque eles chegam a ter o desespero, a atitude de desespero é o quê? É porque o sofrimento não passou a ter um sentido para ele. Então, o desespero é o quê? É acabar com a vida. Então, investigar sempre a história, se tem genética por trás, se existe em torno da pessoa amizades ou até atitudes de isolamento existencial, né? Situações que o jovem ou que o adolescente vai levando com a própria vida a desenvolver e não é observado, não é? Ok, se vocês tiverem perguntas, podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp 981056955. Participe desse bate-papo, se preferir não precisa nem se identificar, né? Se tiver alguma perguntinha, pode enviar. Tem aqui a Eliane lá de Monte Alegre. Um beijo para você, Eliane, que bom que você está aqui assistindo o nosso programa. Ela está perguntando aqui se a depressão pode ser hereditária, porque a prima dela se matou. Pergunta bem rápida, né? Bem direta. Sim, existem alguns tipos de depressão que é hereditário, né? Que são hereditárias, que é chamada a depressão endógena. Geralmente essas pessoas precisam de tratamento psiquiátrico. Nós somos os especialistas para cuidar disso. O psicólogo e o psiquiatra, de fato, são as pessoas adequadas. Então, às vezes, as pessoas deixam de procurar um especialista para se ajudar e buscam o SOS qualquer coisa, né? Incluindo, inclusive, grupos de WhatsApp ou de tecnologia. Eu atendi a semana passada 3 casos de jovens com automutilação, né? E uma dessas pessoas fazia parte de um grupo de suicida pela internet, né? Então, é sempre importante observar o comportamento. Ter como parâmetro a rotina da pessoa, né, com quem ela anda, o que ela está fazendo. Ficar mais perto possível, exatamente. Né? E se existir mudança de comportamento, mais ainda um fator que deve ser sempre válido observado. Prestar atenção, né, na situação. O nosso bate-papo está bem interessante, né, mas a gente vai agora para um intervalo comercial e na volta a gente continua falando sobre esse assunto. Então participa junto com a gente que daqui a pouco a gente volta. De volta com Você Feliz, e a gente está recebendo a Luciana Martins. Ela é psicóloga e está falando sobre um tema que é muito importante, a depressão e até o suicídio. A gente vai continuar fazendo, né, essas perguntas para ela, tirando mais dúvidas, e você aí de casa também pode participar através do nosso WhatsApp. Agora, eu queria saber um pouco mais sobre, né, os riscos, né, os fatores de riscos que fazem a pessoa levar a ter essa atitude. Geralmente é importante investigar a história da pessoa, como ela está se comportando, se existem internações frequentes, se essa pessoa, por exemplo, como ela está lidando com a rotina, né, o trabalho e principalmente como está lidando com o sofrimento. Às vezes as pessoas confundem, por exemplo, uma tristeza profunda ou uma alteração de humor com a depressão. Está vivendo, às vezes, um processo de estresse, né, grande, grave, e a gente sabe que as tentativas de suicídio não necessariamente levam ao suicídio. Não é? Então, o deprimido, ele deprimiu por algum motivo, não é? E se for bioquímico, precisa ser tratado, e se for existencialmente, também, cada um com um especialista diferente. E aí é tentar resgatar o sentido da vida dessa pessoa, tentar fazer essa avaliação, né? Se a pessoa teve uma mudança repentina de comportamento, se tem internações, e fazer as suas investigações. Os riscos são sempre esses, porque existem as tentativas de forma suave, moderada, grave, e aí a pessoa precisa ser resgatada para a própria vida.
Ok, a Rita lá de Candelária mandou uma mensagem. Boa tarde, meu marido já teve 2 depressões, ele está na terceira, a gente procura motivo, mas não encontra, não sei como ajudar. Essa pessoa faz tratamento, faz uma psicoterapia, é importante perguntar, né? É importante... A depressão tem ciclos? Tipo assim, como ela acabou de citar, ele já teve 2, está na terceira, ela vai e volta, Sim. se não tratar... Existem crises? Sim, existe. Uma das maneiras de comportar, né? Da pessoa se comportar é exatamente em quadros de hipomania. Ou a pessoa fica hipo, né? Com a energia baixa, na cama, sem querer sair, né? Querendo dormir, com a sonolência. Isso se for tratada ou não. E naquele quadro de mania, que geralmente a pessoa fica compulsiva, ou para comer, ou para comprar, né? De alguma maneira fica com a mania para alguma coisa. Então tem realmente esse comportamento que parece o transtorno bipolar, né? Tem comportamento parecido com outros tipos de doenças, mas pode estar sendo a depressão. E a depressão também é mascarada por algumas outras doenças. E né? os níveis que você estava até falando Suave, né? No caso do suicídio, a pessoa pode ter ideias suicidas, mas não ter comportamento suicida. Ela pode ter o pensamento, mas não necessariamente o comportamento suicida. O que eu recomendo, através dessa ouvinte aí que fez a pergunta, é que ela seja tratada, né, a pessoa seja tratada, no caso, primeiramente, faça uma avaliação psiquiátrica e, paralelo a isso, uma psicoterapia. Eu tenho casos e também já conheço pessoas que fizeram tratamento, tomaram remédio, no caso não era depressão endógena, né? Era algum tipo de depressão e depois conseguiram se recuperar, conseguiram viver bem. O tratamento é sempre a melhor escolha, né? Procurar então, profissionais. Procurar profissional adequado para Não isso. se automedicar, né? Verdade. Isso. Pode ser muito perigoso. Agora, que mensagem você deixaria, né, para uma pessoa que nesse momento atravessa um período delicado em sua vida? Que ela procure primeiramente um apoio em algum lugar que ela possa, que ela se sinta motivada a ir, né? Seja um grupo de amigos, seja uma participação na igreja, não é? Seja a fé que ela tem. Geralmente o deprimido perde muito a fé e que ela procure primeiramente esse apoio, esse não lugar. Não tenha vergonha, né, de dizer que está nessa situação, porque eu acho que o que Exatamente. acontece muito quando a pessoa está com depressão é ter vergonha de dizer e assumir que está com essa doença. Exatamente, né? Não se abrem, né? E às vezes procura ajuda no momento pior, né? Então o importante é primeiro se abrir e tentar expressar, procurar alguém que ela se sinta apoiada e segura. E, paralelo a isso, é uma ajuda terapêutica, uma ajuda psicológica, onde ela consiga resgatar o sentido da vida dela, resgatar as forças, as potencialidades para viver melhor e sair da doença. Para encerrar rapidinho, a Fátima perguntou até que ponto a religião ajuda. Sim, sem dúvida, a fé promove muitos resgates, né, na pessoa. Se a pessoa vive a condição de religiosidade, vive a sua espiritualidade, ela é capaz de transcender qualquer dor, qualquer sofrimento, né? A gente sabe de pessoas que tiveram doenças graves, né, como câncer, e pela fé foi salva. Né? Então, a espiritualidade ela é uma dimensão importante na vida de qualquer pessoa e, através dela, ela consegue autotranscender, né? E além de todo e qualquer sofrimento. Então, eu diria que é uma das coisas mais importantes. Legal, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Você sempre traz temas tão importantes para os nossos telespectadores. Obrigada. Até a próxima e volte aqui trazendo outros temas. Tá bom, obrigada, boa tarde. Boa tarde.